Bem-vindos a mais uma edição do Na Área. Hoje nós temos um ilustre convidado, Tiago de Lima Leal, Tiago Azulão. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, irmão. Agradeço pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês e bater um bate-papo legal. Muito bem. Melhor do que nós, o Tiago vai explicar um pouquinho sobre a sua carreira, como é que começou, o que é que o incentivou, o que é que o fez sair do seu país e vir e pegar as pisadas aqui do nosso Girabola. Conta-nos um pouquinho a sua história, por favor. Sim, eu fui incentivado, né, a futebol pelo meu pai. Meu pai jogava futebol amador, né? No Brasil chama futebol de várzea. E eu já ia para os campos com ele, era avançado inclusive também. Quantos anos? Desculpa lá, aos quantos aninhos? 10 anos eu tinha. Novinho ainda. Novinho. O sonho começou bem cedo. E meu pai também era avançado, fazia muito gol de cabeça. Acho que foi um dom que eu puxei dele. E aí comecei a trilhar, entrei nas escolinhas no Brasil e eu vim a me profissionalizar com 18 anos. Ok, como é que foi a sua trajetória nas escolinhas? Em que clubes passou lá no Brasil? É de que estado já agora? Eu sou de São Paulo, capital de São Paulo, não do Brasil, né? Uhum. Porque São Paulo tem a província, certo, o estado, e também tem a província, a cidade, né? Eu sou da cidade mesmo de São Paulo. Comecei com 10 anos no Serete, era uma escolinha que era só assim, não era clube profissional, era só escolinha. Depois eu consegui entrar num clube que foi a Portuguesa de Esportes, que chegou a ser clube de Série A no Brasil. E depois dali entrei mais em uma ou outra escolinha e depois consegui entrar no São Paulo, que já era um clube ainda muito... Clube grande do Brasil e de São Paulo, né? Exato, e é ali onde eu fiz a minha formação inteira, dos 14 até a me profissionalizar. Ok, e como profissional, qual foi a sua trajetória? Então, foi lá, o primeiro contrato meu como profissional foi lá no São Paulo, não cheguei a ser aproveitado na equipe principal, apenas só treinei alguns treinos e depois eu tinha mais um ano de contrato e decidi trilhar meu caminho. E aí comecei a girar por vários clubes no Brasil, clubes pequenos, né, intermediários. Aí tive uma passagem curta na Turquia com 19 anos. Opa. Fiquei lá 6 meses, meia temporada. Foi uma experiência, joguei pouco, voltei. Continuei no Brasil, rodando em vários clubes. Cheguei a jogar no Fortaleza, que hoje está na Série A. Uhum. Na altura era a Série C. E fiz ali a minha história e depois vim para aqui com 28 anos. Ok, mas recuando um pouquinho a cassete, disse que o seu maior incentivo e o seu espelho foi o seu pai. Ele apoiou desde o início, ia consigo aos treinos, participava, tinha mais alguém da sua família que fazia esse tipo de incentivos? Sim, é engraçado, né? Que eu digo que o maior incentivo foi meu pai, mas quem mais me ajudou foi a minha mãe. Ok, pois. Porque meu pai tinha que trabalhar, então não conseguia acompanhar os jogos, então minha mãe ia comigo nos treinos, me incentivava, chegava tarde às vezes... à noite, já com 14, 13 anos, chegava à noite de treino e ela me esperava no portão, me acompanhava. Então minha mãe foi uma guerreira que me aguentou ali esses anos, que é o sonho, né? A gente não consegue prever muito lá na frente, mas o pai e a mãe são os primeiros ali a acreditar, os pilares a acreditar nesse sonho nosso. O Tiago teve mais irmãos ou tem irmãos? Tenho, sou irmão mais velho, tenho mais 4 depois de mim, né? Como é que se diz? O 4 que o Tiago puxou. Sim, e também meu pai também teve, dos casamentos dele também teve mais três filhos. E algum deles seguiu a pisada do futebol? Não, por acaso nenhum, não. Só mesmo o Tiago? Esporte, só apenas eu. Ok. Boa. Mas pronto, disse que teve uma curta passagem pela Turquia, foi a primeira experiência no exterior do Brasil. Também vi que teve ali na Malásia. Isso, exatamente. Como é que foi essas duas experiências? Turquia, Malásia, um pouquinho dos extremos, apesar de serem ali na Europa. Sim, a Turquia era uma equipa de segunda divisão, ficava em Gaziantep, próximo da Síria ali. Depois de um tempo que eu descobri que era próximo da Síria. Ui, dos conflitos. E... acabei jogando muito pouco, mas a experiência foi muito, muito bacana. Os campos, mesmo na segunda liga na Turquia, são muito bons. Eles vivem muito do futebol, gostam muito. E eu era muito novo, então foi uma experiência ali bacana. Na Malásia eu já tinha mais idade.
Porém, acabou não dando certo porque quando eu cheguei lá, fiz a pré-época com a equipe e tudo, quando faltou uma semana para estrear, mudaram as leis, as normas lá da federação, e que o jogador registrado estrangeiro, o último clube tinha que ser de primeira ou segunda divisão. Okay. E eu estava vindo de um time da terceira divisão do Brasil. Então eu e mais 8 estrangeiros não pudemos ser inscritos e acabou que tive que voltar. Mas um país também que me surpreendeu, fiquei lá 3 meses praticamente. E uma estrutura muito boa. Hoje tem clubes lá, o Johor, né? Foi inclusive o clube que eu fui. Okay. É o clube hoje, de topo, né? Hoje é o clube de topo lá. Ok, mas isso não frustrou. Obviamente que é triste, mas não frustrou o Tiago. O Tiago continua a seguir a sua carreira. Então, mas aí, nessas passagens, eu também tive uma passagem com 14 anos. Eu fui convidado por um clube no Brasil, Pequeninos do Jockey, clube de formação, a fazer uma turnê na Europa, que eles disputavam 4 torneios. E eu fui com eles, Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, com 14 anos. E eu fiz 58 gols nesses torneios, contando os 4, 5 torneios. Então eu já saí muito novo para fora, né, do meu país. Certo. E aquilo desperta algo muito legal dentro de nós, assim, que é um mundo que você fala, pô, existe tanta coisa diferente, né? É verdade. E como é que foi deixar a sua família, os seus pais, para correr atrás de um sonho, apesar de ser um torneio, sabendo que iria voltar para casa pouco tempo depois, mas como é que foi essa primeira experiência aos 14 anos? Porque não é fácil, aos 14 anos deixamos a nossa família. Sim. E eu acredito que o Tiago é muito agarrado aos pais, ou era muito agarrado aos pais. Como é que foi essa experiência? Não, então, nesse gancho ainda, então com 14 anos eu já consegui vivenciar isso, né? Para um garoto de 14 anos eu recebi um prêmio lá no estádio que foi de Copa do Mundo, o Levi, na Suécia. Sim. Então eu entrei ali, fiquei entre os 11 melhores do campeonato, recebi uma placa, imagina na cabeça de um jovem de 14 anos você entrando no estádio de Copa do Mundo. Foi ali uma experiência muito boa. Então depois tive essa passagem na Turquia, depois tive na Malásia. Então eu tinha dentro de mim que tipo assim, algum dia ia dar. Algum dia ia dar em algum lugar que não seja no meu país. Então hoje é fácil falar, né? Mas eu sentia isso dentro do meu coração, que boa. A minha história tu acreditavas em ti? Não iria ser no meu país, isso que eu acreditava. Que eu gostava, né, que fosse, e acabou acontecendo. E quanto a essa passagem aí com 14 anos, você fica... Pô, vou deixar meu país, meu pai, minha mãe sozinho, primeira viagem, passaporte, avião, nunca tinha andado de avião. Certo. Então foi uma Deve ter ficado maravilhado, principalmente ir para países como esses, são países exóticos e bonitos. E bonitos, exatamente. Então foi uma experiência ali que eu pude aprender muito e me fez bem, né, para o restante da minha carreira. Deu-lhe um bom background e uma boa formação. Depois voltaste para o Brasil, como disseste, e como é que foi esta... Como é que houve essa oportunidade de vir para Angola? O que é que aconteceu? Como é que foi esse trâmite? Quem o convidou? Como é que isso aconteceu? Eu falo muito isso até no livro que eu escrevi, né? Recentemente. Eu tenho essa passagem que eu falo assim, que nas minhas orações eu falava isso, eu pedia muito para Deus, porque eu já estava ali num momento da minha carreira que eu precisava de uma oportunidade diferente, né? E eu queria isso fora do país, porque eu sabia que a condição financeira ia ser melhor. Fora do seu país, a gente sente isso, nós como atletas, que a gente é valorizado, as pessoas têm um carinho maior. Você sente esse calor dos fãs quando as coisas estão, principalmente quando estão correndo bem. Então eu já tinha presenciado isso, né? E era isso que eu queria. Então eu pedia muito nas minhas orações, na hora de dormir, pô, Deus, abre uma porta para mim em qualquer lugar que eu quero. E acabou acontecendo justamente isso. Eu tinha acabado de ir para o Mojimirim, outra equipe da terceira divisão no Brasil. Cheguei lá, curiosamente, eles não assinaram o contrato. Comecei a treinar, o clube estava se reestruturando, mudando de diretoria, então o time começou a treinar, mas tinha jogadores ainda que não estavam com contrato. Estavam ali ajustando algumas coisas até chamar, e eu já estava lá há 10 dias treinando. Foi Quando eu recebi o telefonema daqui do Petro. O treinador de goleiro, o Adriano, tinha trabalhado comigo no Brasil, e falou: o treinador está querendo um jogador nesse perfil, eu comentei de você, eles estão analisando, e você tem interesse? Foi tipo aquela coisa que eu falei, era isso que eu queria. Falei na hora, respondi para ele, eu vou. Não, mas você não não assinei o contrato ainda, pode falar que eu vou.
E aí, depois, na época, era o diretor Malamba, ele me ligou, me contactou, falou, as condições são essas. Eu falei, eu vou. Ok. E foi na época difícil, porque aqui era aquela época de 2016, o país estava em crise de divisas, e eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, essa é a oportunidade que eu quero. Foi assim que eu acabei vindo, através de contatos de pessoas que já tinham trabalhado comigo, e foi onde eu consegui entrar aqui. E também graças ao treinador, o Beto Bianchi, na altura, que viu, né, meus vídeos e falou, não, esse é o perfil que eu quero de jogador, e acabou dando certo. Boa, boa. Então, pronto, os adeptos do Petro têm muito dar graças ao treinador de guarda-redes, o Adriano. O Adriano, o Beto Bianchi, o diretor, o presidente. É isso mesmo, todas as pessoas que fazem tiveram parte dessa trajetória e a vinda do Tiago Azulão. E como é que foi a sua integração, sendo um país de África, nunca tinha vindo à África, já conhecia Angola, já tinha ouvido falar, pesquisou sobre Angola, como é que isso aconteceu depois de cá estar? Eu falo muito isso, né? Que nós lá, principalmente no Brasil, a gente quase não tem informação nenhuma. E eu não digo só de Angola, né? Do continente em si. A gente, como sempre, né? A gente só ouve as notícias ruins, ou quando é um atentado na Nigéria, doenças, coisas assim. Então, isso é triste a gente não ter esse tipo de informação. Então, eu não tinha quase nada. Entrei no Google, entrei no YouTube, e tinha lá uma reportagem, Brasileiros em Angola, que era um programa de televisão brasileira que fez uma reportagem aqui. Sim, na altura tínhamos a Record, Angola. No caso, acho que foi a Band que fez esse. E aí foi onde que eu vi ali, 15 ou 30 minutos de matéria, onde passam as ruas, passa um pouquinho de Luanda, e foi ali onde eu tive o primeiro contato mesmo visual com a história, com um pouco daqui. Só que quando eu cheguei, eu vi que era muito melhor do que eu imaginava. Certo. O nível de adaptação foi fácil, não foi? Foi muito difícil? Como é que isso correu para o Tiago? Sim, não parece que foi fácil, né? Porque cheguei, marquei gols e tal, mas não foi fácil, obviamente. Minha filha tinha acabado de nascer, estava com uns 6 meses. Tinhas vindo sozinho? Vim sozinho. Poxa. Minha esposa e minha filha ficaram no Brasil. Eu vim. E nessa altura também até os trâmites para entrar aqui era muito mais difícil. Questão de visto, de protocolo, de coisas. Então eu vim sozinho. Morei esses 6 primeiros meses, porque eu vim no meio da época de 2016. Fiquei aqui esses 6 primeiros meses. O período da adaptação foi logo aí, né? Morei inclusive até na cidade, né? Okay. Hoje eu vivo eu vivo em Talatona, mas eu vivi aqui na cidade, então já vi também como que é a realidade um pouco diferente aqui da cidade do que lá de cima, então foi adaptação, porém eu não tive problemas, né? Problema nenhum aqui em me adaptar. Também a forma que eu fui recebido, as coisas começaram a acontecer dentro de campo, fazer gols, e eu cheguei, o Petro acho que estava em 4º ou 5º na posição, e a gente começou a ganhar. Chegamos até o penúltimo jogo com chance de ser campeões. Então, para mim foi uma experiência muito boa, e voltei no outro ano já com a família, mais adaptado. Então foi... Visto que o Brasil é um país com 200 e tal milhões de habitantes, acredito que pelo menos 10% queiram ser jogadores de futebol. Tem muito jogador de futebol no Brasil e fora do Brasil. O Brasil é dos países que mais exporta jogadores. Acha que... Qual é a diferença entre... Passou pelo futebol brasileiro, pela formação e pelo profissional. Qual é a diferença entre o futebol brasileiro e o futebol aqui em Angola? O que é que achou de diferente? Falo isso por causa da sua adaptação. Sim, eu acredito que o futebol brasileiro não é só sonho, né? É uma indústria, né? Foi o que você falou, exporta jogador para o mundo inteiro todo ano, e cada ano bate até recorde de jogadores que vão para fora. Então, a cultura do brasileiro já é em volta do futebol, tanto torcedor, tanto clube, tanto sonho, tanto homem, já nasce homem, jogador de futebol, então isso já é muito nosso, é muito cultural. E aqui eu vejo que não é tanto assim, culturalmente, né? É um dos desportos mais é o mais popular. É o mais popular, porém tem o basquete, tem o handebol, isso mesmo. E tem essa diferença. Então, e claro, né?
o Brasil forma jogadores, né? Então tem um investimento ali muito grande de clubes pequenos, de escolinhas, que às vezes não, o jogador nem vai virar profissional numa escolinha, obviamente, mas forma, ajuda a formar. Certo. E aqui ainda tem essa necessidade dessa base, da escolinha, dos clubes, de ter mais clubes, né? Tendo esse tipo de investimento, de aposta, né? Que é nos jovens, que é nos atletas de menor idade. Então a diferença é basicamente essa. Ok, mas lá está, chegou ao Petro de Luanda, um dos melhores e maiores clubes aqui de Angola. Qual foi a realidade que encontrou naquela fase, visto que o país economicamente estava com alguns problemas, né, estava com alguma recessão, mas o Petro acolheu? Como é que encontrou aquele balneário? Pode falar-nos um pouquinho sobre isso? Para mim era tudo novidade, né? Quando você chega, você não consegue perceber os problemas que já existem. Porque todo elenco, todo clube tem aquela cena, aquelas coisas que às vezes uma coisa não tá boa, outra coisa não tá boa. Então eu nem focava nisso, eu focava em mim, no meu futebol, em convencer as pessoas, me convencer a si próprio de que eu posso, de que eu consegui agregar com o meu estilo de jogo. Então, e as coisas foram acontecendo, mas a realidade era que o Petro estava em quarto ou quinto, tinha mais pressão, né? O Petro, por mais que estava se reestruturando com a entrada do presidente há 2 anos, se eu não me engano, sim. Que o Tomás Faria tinha acabado de entrar, então o Petro estava numa reestruturação e eu não tinha essa noção. Mas o Petro, os adeptos querem vitória, já estava anos sem levantar uma taça, então eu cheguei e a primeira coisa que eu falei numa entrevista, eu sabia da dimensão já do clube e eu falei justamente isso, eu quero chegar e ajudar o Petro a conquistar títulos. Certo. Diz-se que aqui em Angola nós somos 30 e tal milhões de habitantes, que metade da população é do Petro e a outra metade é do rival. Uhum. Mas como é que foi essa interação? Vejo que os adeptos têm um carinho especial e o Tiago também faz por merecer essa interação com o povo angolano, com os adeptos do Petro. Como é que sente esse carinho do lado do povo angolano, dos adeptos do Petro em particular? Então, quando eu cheguei, nós fizemos uma pré-época na Huila, no Lubango, né? E também já pude presenciar ali algo diferente, que é a província, né? Que os adeptos são parece ser mais calorosos, mais aquela cena de mais afoitos, porque às vezes fica tanto tempo sem ver os atletas, que vão ali uma vez no ano. Então eu consegui ali já sentir aquele calor de ver a dimensão do Petro, já por esse tempo que eu fiquei ali na Huila. E com o passar dos anos eu fui convencendo, né? E eu acho que o mais importante depois dessa passagem toda não foi só os gols, né? Porque eu acho que é isso que alegra os adeptos, mas eu acho que além disso é eles terem visto a minha entrega nesses anos todos com a camisola, o amor que eu consegui transmitir com a minha forma de ser dentro de campo, de suar a camisa, de depois virar um dos líderes, depois virar capitão. Então acho que esse é o maior respeito que eu tenho, né, dos adeptos, é através disso, né? Além dos gols, obviamente, mas é para eles verem, pô, esse cara veio lá do Brasil e ama o nosso clube, e veste a nossa camisa e respeita, e onde vai demonstra que é do Petro, e esse sou eu fui verdadeiro com eles e eu sinto esse calor através disso, que eu acredito que eles veem essa minha sinceridade, essa minha forma de ser durante esses anos. Quantas épocas o Tiago está no Petro? Eu tô minha oitava época. Contando com essa que eu vim na metade, né? Então conto como uma época inteira não, como uma época, então são 8. Ok. Disse-me que, portanto, falou-me da Huila, já visitou alguma outra província, já já conheceu um pouquinho de alguma província aqui em Angola? Nunca teve essa oportunidade? Minha esposa fica me cobrando, ela queria muito, né? Muito conhecer 1 ou 2 províncias, ainda devo isso a ela. Os lugares que eu fui aqui só foi apenas para jogar, todas as províncias que eu fui foi apenas para jogar. Bom. Naquela fase, quando cá chegou, nós chamamos dizemos que é uma fase que tinha os líderes, o Lamar, Chara. Como é que foi essa integração? Apesar que o Tiago já tinha não uma certa idade, mas já era mais velho. Como é que foi essa integração? O receberam bem? Como é que isso aconteceu? Sim, eu fui muito bem recepcionado pelo Job, pelo Lamar e pelo Chara. Acho que eram esses os 3 líderes ali. Estrangeiro tinha o Duarte, que era um português, e tinha o Fabrício, que também me ajudou muito
Sim, que já estava cá em outros clubes, já teve em outros clubes. Depois sim, foi ele já tinha muita experiência aqui de Angola, então ele pôde me ajudar muito. E foi muito bom. E depois me aproximei ainda até mais do Lamar e do Job. Eu concentrava com o Lamar nessa época. E o Job dentro do campo, né, por ser um dos líderes e as assistências, a gente foi se aproximando ainda mais. Ele viu, pô, esse cara aí vai nos ajudar, então tem que ajudar ele. Foi basicamente o que aconteceu. Então, esse pessoal dessa época, do Mabiná também, que era um dos mais velhos na época, também foi uma pessoa que me recebeu muito bem. Então, essas coisas ajudam, né? Nós que viemos de fora a se sentir bem, acolhido e se adaptar mais rápido. Certo. Falamos do Job, eu sempre ouvi que sempre que o Job ia à linha, ele já sabia onde é que o Tiago ia estar. Era mais ou menos tipo o Beckham já sabia onde o Ronaldo ia estar, ou o Kroos já sabia onde o Cristiano ia estar. Isso acredito eu que vocês treinavam muito isso, mas acho que vocês faziam de olhos fechados. O Job quase que usava de olhos fechados e já sabia onde é que o Tiago ia estar para marcar os golos. O mais engraçado é que essas coisas não tem como explicar, porque é entrosamento, é feeling. É o diário, estar ali todos os diário, dias. É a inteligência de um com a perspicaz de outro. E tinha momentos no treino que eu falava assim, aquela. Okay. Aí ele já sabia. Aí os colegas olhavam assim, aquela qual? Então ele já sabia o movimento que ia fazer. Que aquela é que eu ia no segundo pau. Então ele conseguia meter a bola aquela bola, porque senão as pessoas vão pensar que é aquela. Não, é aquela bola. Exatamente. E o Job já sabia. Já sabia, então era incrível a qualidade que ele tinha para fazer assistência, era impressionante. E também enquadrou com o estilo que eu gostava de atacar a bola, né? A bola dele não era muito forte, era uma bola que viajava mais, eu conseguia encontrar a bola e fazer os gols. Então, um dos pontos fortes do Tiago é a cabeça, né? Como disse, vem do seu pai. Sim, muitos gols que eu fiz na minha carreira foi de cabeça. Vamos falar, mais à frente vamos falar sobre esses gols. Voltando agora um pouquinho, este ano, tricampeonato, como é que é essa sensação? Qual é a animosidade que o leva, sabendo que o Tiago já está quase, não digo em fim de carreira, mas já está com uma certa idade, deixar o Petro com mais um campeonato? Como é que se sente dar essa alegria aqui aos adeptos tricolores? Como eu disse naquela primeira entrevista, né? Eu vim sabendo da dimensão e o sonho era... 8 épocas e 8 títulos, certo? Se não estou em erro. Exatamente. Sim, senhora. É obra. É obra. Não é para todos, hein? É obra e era isso, né? Eu consegui alcançar aquilo que eu mesmo me propus a me entregar e a fazer, que era ajudar o Petra a conquistar taças. E foi o que aconteceu, né? Até esse momento. Eu pude realmente ajudar. Esses dias eu estava pensando, são muitos gols, né? Mas eu estava pensando em alguns momentos, eu consegui fazer gols em quase todos os momentos decisivos com a camisola do Petro. Nas finais da taça, apenas um jogo que eu não fiz. No Liga dos Campeões, eu fiz gol na semifinal e nos 2 jogos da semifinal, que é jogos históricos do Petro. No tricampeonato, os 3 jogos que valia o título naquele jogo, eu também marquei. Então é o que você disse, eu acho que as pessoas vão lembrar depois e ver a importância depois que eu encerrar. Até eu próprio, porque às vezes eu fico pensando já, né? Como você disse, o momento está cada vez mais próximo, mas eu me sinto muito, muito feliz por tudo. Foi homenageado em tempos pelos 160 golos, certo? Ainda esta época. Sim. Agora quantos golos tem? 162? 162 golos. Como é que se sente? Eu acredito que são poucos os jogadores, aqui em Angola, que eu me lembro, não há um jogador que se calhar tenha passado de 100 golos numa equipa. E o Tiago fez 162 golos até o momento. Ainda temos Taça de Angola. Sim, é o que eu disse, né? Eu sou o maior marcador da história do clube, né? Então isso não é pouco, né? E isso a gente vai saber a dimensão daqui. É um legado. Daqui 20 anos a gente vai ver o que deu, como as pessoas vão lembrar. Mas
É uma história, realmente. Não foi fácil, não foi muito... E está na história, se não estou erro, e o Tiago que me corrige, em 2021, 22 ou 23, foi o sétimo melhor marcador do mundo. Exatamente. Isso sim, isso também é obra. É obra, porque as pessoas falam, tá Quantos jogando na Angola, foram? mas quantos campeonatos que existem no mundo? Nós, se calhar, estamos a nível de campeonatos em 20º, 30º nível de campeonato. Sim, mas quantos que não existem no mundo? Campeonatos, e você está ali numa lista entre Quantos os golos 10, foram? Foram 39. 39 golos. 39 gols na temporada. Numa temporada? Na temporada não, num ano, né? Num ano, sim. Essa marca é de janeiro a dezembro. Dezembro, antes, certo. Ano civil. Porque a temporada vira de ano para o outro. Então foi mais uma marca que eu deixo não só para mim, né? É uma marca que é do Petra, é nossa. O jogador estava jogando aonde? Na Angola, no Petro, então tudo isso rodou o mundo. Né? Pôs Angola no mapa. Exato. No mapa desportivo, mais uma vez. Exato. Então é muito gratificante. Então é mais uma marca que eu deixo, que eu consegui fazer da minha forma, com os meus golzinhos ali. E foi no melhor ano também que eu acredito que foi da história do Petro. Foi 21, isso que tem que ser lembrado. Foi 21 ou 22? Foi 21, 22. 21, 22. Época 21, foi 22. Na época que chegamos na semifinal. Foi na época que o Petro fez o maior número de gols no Girabola, número de pontos na história do Girabola. E isso às vezes não é tão registrado, mas acredito que cada ano que passe, com mais reportagem, né, com mais falas, com mais podcast, com mais coisas, isso vai fixando na cabeça das pessoas e deixando essas marcas realmente carimbadas. É obra. Caros internautas, eu acredito que se nós tivéssemos aqui algumas odds para saber quantos golos o Tiago marcou, muitos de nós não íamos conseguir. Fala-nos agora um pouquinho sobre esta temporada, como é que esta temporada correu, o sonho da Liga dos Campeões. Tiveram na African League pela primeira vez, foi criada e o Petro teve. Apesar de não ter corrido tão bem a nível desportivo, mas tiveram essa experiência. Como é que isso aconteceu? Qual foi o sentimento de estar nessas competições e ter preconizado algo, apesar de não conseguirem a nível continental, mas a nível nacional conseguiram o desejado título? Para nós que estamos ali há mais tempo, né, nesse elenco, no clube, a gente consegue ver a dimensão que o Petro está conseguindo atingir, principalmente nesses últimos anos. Essa competição é para poucos, né, dentro do continente. Então, nós representamos Angola. Acredito que representamos bem. Demos, entre aspas, o azar de pegar a melhor equipe daquele momento, que era o Mamelodi Sundowns. E não conseguimos qualificar, porém entrou valores para o clube, entrou visibilidade para muitos atletas, já no início de uma época que é difícil, e também relembrar que foi um início difícil, né? Se você se lembra, o Petro teve aquela situação de não ter que competir, vai competir, não vai, sim. Ficamos ali só treinando, entramos numa competição podendo já ter vários jogos no Girabola e não foi o que aconteceu. Então, querendo ou não, fomos prejudicados internamente por uma questão que poderiam ter nos ajudado e não ter prejudicado. Porém, aconteceu e depois entramos na Liga dos Campeões. Graças a Deus conseguimos qualificar também, porque não foi fácil. E depois, na fase de grupo, fizemos uma campanha excelente. Não foi o ano que fizemos muitos gols, porém também foi um ano que sofremos menos gols. Então, como se diz, o melhor ataque é a defesa. Acabamos fazendo uma marca... Assim, a fase de grupos tiveram 0 gols. 0 gols sofridos. 0 gols sofridos. Okay. E aí pegamos uma equipe muito forte nas quartas de finais, que tinha um jogo totalmente diferente do que a gente vinha pegando por aí, que eram as equipes ali do norte de África, e tanto o Mamelodi também, que é aqui de baixo, mas é um futebol mais jogado, mais posse de bola. E o TP Mazembe não, é futebol direto, são muito agressivos, muito fortes, muito rápidos. E por um desleixo ali, mas o futebol é assim, então acredito que representamos muito bem. E hoje, os adeptos nossos, né, tanto os adeptos, diretoria, todos nós que estamos ali, a gente sente que esse é o nosso mínimo, né?
É estar ali sempre nos quartos, depois, quem sabe, tentar chegar numa semifinal de novo e o sonho vai continuar. Mas se o Petro continuar nessa crescente, nessa base, nessa reestruturação, da forma que vem vindo, esse título vai estar cada vez mais próximo. Pronto, depois do sonho Liga dos Campeões da África, viraram baterias para o campeonato. E vocês na altura estavam em terceiro ou em quarto lugar, se não estou em erro. Como é que foi? Assim, é mais fácil para quem está a olhar para baixo do que para quem está a olhar para cima, né? Vocês estavam lá embaixo, tinham que galgar terreno, apesar que tinham alguns jogos em atraso. Como é que foi olhar para as equipas que estavam à vossa frente e saber que vocês é que tinham que lutar por vocês para chegar ao almejado título? Também foi bem complicado, porque reajustaram o calendário e ficamos sabendo que em 2 meses íamos ter que fazer, sei lá quantos jogos, uma meia volta inteira em 2 meses. Isso para nós atletas é desgastante. É desgastante demais. Então, quase que nem treinas. Né? Era só descansar e jogar. E focamos apenas a nossa forma de pensar ali junto com o Mister, era jogo a jogo. De 3 em 3, não adiantava pensar lá na frente, na liderança, pensar no Sagrada, pensar na Lunda Sul, que na altura estava ali na liderança do Girabola, o Cabo Scorpio que estava também muito bem. O nosso foco era em nós e passo a passo. E aí depois, quando chegou ali mais próximo, os jogos em atraso igualou, aí já não conseguimos parar e foi jogo a jogo. Tivemos ainda uns percalços contra o Sagrada, Lunda Sul fora, que foi um empate. Mas... Mesmo União de Malange também empataram, se não estou em erro. Sim, mas esse ano, comparando com o ano passado, o Girabola foi muito mais competitivo. E isso foi o bacana desse ano, o que eu senti, né? Que tinham mais equipes fortes, equipes que tiravam um ponto de outros. Nos outros 2 anos, não vi muito isso. Então, espero que o Girabola continue assim, com as equipes se reestruturando, melhorando. Você vê o Iliete hoje, uma equipe muito boa. Sim. O Desportivo da Lunda Sul teve a primeira volta toda em primeiro. Foi perfeito. Então, conseguiram deixar 1º de agosto. Isso é bom para ter um campeonato competitivo. 1º de agosto e Inter lá para baixo. Então, essas equipes aí estão muito de parabéns. Espero que continuem assim. Sim, eu acredito que sim. Mas o que é que vê no futebol em Angola e no desporto o que é que acha que falta para nós também darmos aquele pulo, aquele clique, como disse, as equipas do Magreb, as equipas do Sul da África, que é a África do Sul, os países? O que é que acha que nós temos que mudar um pouquinho? Ou melhorar? Não mudar, melhorar. Eu acho que a primeira coisa mesmo é os campos. Infraestruturas. As infraestruturas, mas principalmente os campos. Nós jogamos lá no... Qual país que a gente foi jogar? Que era o relvado sintético no Sudão que a gente foi? Sudão, sim. No Sudão, foi contra a equipe do Sudão, mas não foi no Sudão, foi na Líbia. Certo. Na Líbia, sim, exatamente. Sim. Um estádio lá montado com estruturas metálicas da arquibancada. O relvado sintético, mas se você vê a estrutura, parecia um estádio da Premier League. Ok. Né, devido às proporções. E um campo afastado no meio do nada e montado. Foi feito com ótimas condições. Com ótimas condições. Então, e você vê, relvado sintético, que no mínimo tem 10 anos para aquilo se estragar ou ter uma manutenção. Bancadas móveis, que é de ferro, com estrutura básica de segurança. Se é possível fazer aqui, quem deveria investir, quem poderia ajudar, isso aí eu não consigo te dizer. Mas imagina se em cada província aqui em Angola tivesse um campo desse. Claro que o relvado sintético não é a melhor condição para um atleta. Claro que o relvado normal é muito melhor. Mas aí eu te pergunto, seria melhor um relvado sintético ou um relvado com buraco, com pedra, sem estrutura, sem bancada, sem balneários sem condições? Obviamente que... Um relvado sintético. Então, que façam sei lá, por ano, ou tentam criar condições com empresários, com empresas para bancarem isso e depois ter retorno com bilhete, com um anúncio de placas no estádio. Não sei, isso aí tem que ser estudado, mas eu acho que os dirigentes tinham que se reunir em prol do futebol angolano para ter essa melhora. Você, para avaliar hoje um jogador num campo desse, é até muito difícil. Então, como que às vezes um clube pequeno vai querer que um jogador venha para o Petro
ou para o 1º de agosto, ou para clubes que depois vai dar essa margem para o jogador crescer, sendo que até para esse jogador ser avaliado, vai ser que ser avaliado só apenas no 11 de novembro contra um Petro, que é muito mais forte, que a equipe joga só lá atrás, então é muito mais difícil. Então imagina você dar essa condição para os atletas de poderem jogar melhor, de fazer um futebol mais bonito. Eu acho que, para mim, isso é o primordial no Girabola, é a melhoria dos campos. Certo, isso estás coberto de razão. Mas pronto, quanto a isso, como tu dizes, há entidades que podem melhorar e definir e decidir sobre o nosso desporto e o futebol em particular. Exatamente. Voltando um pouquinho aqui para o Petro, o vosso balneário, os colegas, com quem é que o Tiago partilha nos estágios, partilha o quarto? Com quem é que o Tiago, apesar que com todo mundo deve dar-se, mas o que é que tem a dizer um pouquinho sobre os seus colegas, sobre a época fantástica que cada um deles fez este ano? Sim, eu divido o estágio com o Soares, né? Os mais velhos, né? Brasileiro também. Ano passado o Gleison também ficava com a gente. Mas foi o que você disse, eu me dou bem com todo mundo. Todos mesmo, todos me respeitam muito, né? Até por ser capitão. Mas eu sou uma pessoa que gosta de aconselhar muito, principalmente os jovens. Esse ano tivemos o Jubilei, que precisou ser muito aconselhado. E ele me ouvia, obviamente, né? Claro, tem a vida dele, tem as coisas dele, mas sempre foi humilde, sempre ouviu, procurou entender o que a gente passava. Mas o balneário do Petro sempre foi muito respeitoso, as pessoas que vêm, os estrangeiros, então nunca tivemos nenhum tipo de problema ali, assim, forte, assim, não. Sempre foi tranquilo. Certo. O Petro, pronto, é um dos clubes que tem uma das melhores formações. Sempre viu ali jogadores com futuro que podiam sempre dar o salto. Houve alguns até que saíram, né, que foram exportados, foram vendidos, e neste momento tem alguns da base. Tem ali alguns jogadores que ainda têm projeção para poder fazer o que o Tiago fez, né, sair do seu país e tentar procurar uma melhor condição. Atleta sempre tem, né? É uma pena não ter tanto aqui avançado, né? E eu digo não no Petro, na Angola, né? Mas também é muito característico. Eu vejo que a característica do angolano é muito de extremo, né? Que é do drible, da velocidade. Você vê que todo ano tem um, né? Há 2 anos o Gilberto. Você vê que saiu o Picas do Petro, que eu vi, que era também um miúdo muito bom. O Vá, que veio também no Petro, era outro extremo também, que eu achava ele muito bom jogador. E cada ano surge. No 1º de agosto também já saiu vários. E é uma pena não ter os avançados, né? Porque, querendo ou não, é uma posição que é escassa, não só em Angola, no futebol, né? Pessoas que fazem gol, que são finalizadoras. Então eu sinto só uma pena de não ter tanto aqui avançados, porém as outras posições eu acho que sempre tem, centrais bons, com qualidade, que sabe sair jogando, laterais rápidos, médios que correm o campo inteiro, o jogo inteiro, tipo o Erenilson. O Erenilson era impressionante, o tanto que aquele que tinha 2, 3 pulmões. 3 pulmões. O Pedro agora que está na Lunda Sul também, que fez um excelente campeonato. Um miúdo que também foi formado no Petro, impressionante, corre o jogo inteiro, pega a bola no goleiro, leva até do outro lado. Então nessas posições eu sinto que sempre tem qualidade, sempre tem, no Petro tem, a gente vê pouco, né, porque acabam treinando muito pouco com a gente, mas o Petro está apostando muito na formação, melhorou muito nesses anos e acredito que vai vir aí talentos, espero que possa surgir um avançado para me substituir. Certo, então surgindo esse avançado para substituir, dê-nos um pouquinho o que é que essa nova geração pode fazer, visto que o Tiago é avançado. Dá-nos aqui um pouquinho que é para eles seguirem esse exemplo, o que é que têm que fazer, como é que têm que estar dentro de campo. A sua vida pessoal obviamente também influencia a maneira de estar. O que é que pode ajudar nisso? Eu acho que se fosse um conselho assim para um miúdo pequeno, é querer ser avançado, né? Já começa pelo querer, porque a maioria já fala, você joga de quê? Sou extremo.
né? Que vai querer ser extremo, porque vai poder driblar, não vai... O avançado já é mais ter que finalizar. Então, é esse desejo, não, eu quero ser avançado, e a partir daí ter esse gosto por fome de golo, de querer treinar cabeceamento, de finalizar forte, de finalizar com as duas pernas. Nós trabalhamos pouco a parte específica, não sei o Petro, mas digo isso, o nosso futebol, eu acho que as equipas treinam um pouco a parte específica dos atletas. Eu vou te dar um exemplo de mim próprio. Eu, quando era novo, até depois das escolinhas, eu ficava na parede com uma bola, chutando só com a perna esquerda. Ficava ali meia hora, 40 minutos, 50. Hoje eu finalizo com as duas pernas. Eu ficava na quadra, às vezes, sozinho, com meus amigos que queriam empinar a pipa, que fala no Brasil, não sei como chama aqui. Aqui é... papagaio. Papagaio, é isso aí. Na época de férias da escola, eu ficava sozinho na quadra. Eu levantava a bola e ficava treinando fazer gol de bicicleta. Claro, deve ter miúdos que fazem isso hoje, obviamente, mas... Pra você ver, não dependia só da escolinha, não dependia só dos treinamentos. Eu fazia ali a força de vontade, o querer, o foco. Entendeu? Então, o miúdo... A determinação. Então, o que você perguntou, o que eu indicaria para um avançado? É isso, gostar de fazer gol, de ficar treinando ali. Não só driblar. Porque o futebol angolano aqui é muito do drible, de fazer o futebol do bairro. Mas para um atleta profissionalmente, aquilo também não é tão bom você só repetir aquilo. Porque você chega na linha de fundo. O avançado tá na área. Aí você vai, em vez de cruzar, você vai katana. Vai para trás. Vai pedala. Então, é isso que um miúdo com mais noção, né? Obviamente, já com 14, 15, 16 anos, tem que saber o que é melhor. Ele decidir em ser mais produtivo, em ser mais objetivo, ou fazer esse tipo de jogo que, às vezes, lá na frente vai atrapalhar ele. Certo. Dentro desses 8 anos que teve no Petro, houve ali um intervalozinho no Chipre, uma ilha grega, que por acaso eu conheço, que lá tive. Como é que foi essa experiência? Então, eu saí do Petro, tava... No teu auge. No auge, mas tipo, o balão encheu, né? A cabeça. Porque 3 ou 4 vezes vice-campeão. E é aquilo, né? Você vai virando referência, era eu e o Job praticamente as referências, e você chegar ali no quase e nada, e quase e nada, e você sentia aquele peso, né? Apesar de fazer os golos, mas sim, não era campeão. Como disse campeão. Numa das entrevistas, trocavas todos os golos pela taça. Pela taça, exatamente. Então eu falei, não, eu preciso... E surgiu realmente sondagens, propostas, e também eu comecei a criar aquilo. Falei, não, vou tentar. E quando eu saí, eu não imaginava que pudesse voltar. Eu realmente estava... Eu fiquei... Senti mesmo. Até isso eu falei no livro, né? Eu coloquei lá a passagem no livro, eu coloquei o peso de uma nação, né? Porque o Petro é uma nação, que você falou, milhares de pessoas. Então eu senti o peso em mim, que obviamente isso faz mal para um atleta. Isso não tem lógica eu pensar que a culpa era minha. Mas você tá ali dia a dia, você tá ali querendo que a coisa aconteça, 8, 9, 10 anos sem o título, claro que você sente. Sentias que não tinhas cumprido a tua missão que te tinha trago aqui para Angola. E eu falei, então, para mim já deu. E fui, obviamente achando que iria me dar bem, chegar lá, fazer gols, estava muito bem, era mais novo. E não aconteceu. Já cheguei, tive lesão, aí tive que operar o joelho. E aí depois voltei a jogar e a bola não entrava, parecia uma coisa, parecia que tinha que dar tudo errado. E acabou que profissionalmente não foi bom, mas o país muito, muito bom, minha família gostou, fiz muitas amizades no futebol lá, então experiências, né? Às vezes até nas dificuldades, nas coisas que você passa, que no momento você fala, pô, tá dando tudo errado, por que Deus, por que foi assim? Mas ali você está aprendendo muitas coisas, e eu, quando voltei, eu consegui enxergar assim, que ali foi um momento que eu tinha que passar para me ficar ainda mais forte daquilo que eu era. Como eu disse, teve uma grave lesão, teve que operar os joelhos, foi? Sim, não foi tão grave, né? Mas joelho, toda lesão de joelho é delicada, foi o menisco, fiquei 2 meses parado, mas terminei a temporada lá jogando, e aí veio a pandemia, o campeonato lá parou. Aqui também não teve campeão. E aí é onde teve a sondagem de novo. Porque acho que foi o Jacques Toussaint, eu acho, que veio, o avançado na época.
calhou, acho que não correu muito bem para ele aqui também. E aí eu estava livre e aí eu pude voltar. Boa. E qual foi o momento mais alto, memorável na sua carreira que possa aqui nos recordar? No Petro ou na minha carreira? Na sua carreira. Acredito que o Petro se calhar foi dos mais memoráveis por tantos títulos que conseguiu, golos, marcas que deixou, mas acredito que possa ter algum antes do Petro. Não, acho que se eu falar 2 momentos assim impactantes, é o primeiro contrato que você faz como profissional, e eu estava no São Paulo, então você criava aquele sonho, pô, vou chegar e jogar ali num clube grande, né? Você o sonho de muito próximo. Toda criança no Brasil, né? De toda criança no Brasil. Você fazer um contrato com o São Paulo é uma dimensão, é uma coisa muito grande. Fazer um contrato profissional já é difícil no Brasil. Com o São Paulo é uma coisa assim. E, então, esse foi o primeiro que nós fomos no CT do profissional. Eu fui com meu pai, diretor do profissional, tudo ali. Então, aquilo ali, aquela lembrança eu vou carregar para minha vida. E depois, a marcante foi aquele momento aqui com o Petro, o título do Girabola, depois de 11 anos. E eu no campo ali com a minha família, chorei. E ali foi onde eu tirei realmente aquele peso que eu falei que eu senti quando eu saí para ir para o Chipre. Então, ali foi um momento mais marcante. A semifinal também, aquele pênalti contra o Mamelodi, foi uma alegria. Nós chegamos no hotel dançando, um monte de estrangeiro lá, a gente não queria nem saber, caixa de som, e dançando no meio da comida, das mesas, o pessoal tudo aplaudindo. Aquilo também foi... Acho que esses 3 momentos assim na minha carreira foram os mais marcantes. Golos. Qual foi o golo mais importante ou que ainda tem na sua memória? Golo, acho que eu posso dizer esse aí, da semifinal, o pênalti contra o Mamelodi Sundowns. Porque depois eu vi um vídeo aqui, acho que não sei se era Kazenga, colocaram um telão. Quando eu vi o vídeo, quando eu cheguei no hotel, tava indo descansar, já era 4 horas da manhã, eu vi aquele vídeo, eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, porque você vê ali as pessoas esperando que a bola entre, né? Uhum. Então ali, e o narrador, vai Thiago, vai. E gol, e as pessoas começam a jogar cerveja pra cima, garrafa, lata. Aquilo ali pra mim foi muito marcante. Ali eu vi a dimensão que a gente tem na vida das pessoas, né? Porque ali às vezes é a alegria do dia, do mês, do ano, das pessoas que passam por tanta dificuldade, e o futebol, aquela alegria, aquele momento que a gente pode trazer para eles ali com aquele gol. Eu acho que o fim de semana de muitas pessoas foram muito felizes. Sente-se acarinhado aqui em Angola? Demais, sinto. O povo angolano é muito acolhedor? É muito acolhedor. É muito próximo também, né? No começo, quando a gente assusta, né? Porque as pessoas chegam bem, né? Muito próximo. Mas pensando como adepto, aí já não chegam tão próximo. Respeitam, comparando com o Brasil, né? Uma pessoa conhecida como eu, jogando num Flamengo, comparando, né? Mas não vão andar na rua, as pessoas vão... Aqui já... Eu sinto que respeitam mais. Vê o que é o Thiago? Ô, Thiago, tudo bem? Chega, dá um cule e sai. Aí tem um que chega e quer tirar foto. Claro que depende da localização também, né? Mas no geral, eu sinto aqui que respeitam muito nós, assim, atletas. Jogadores de futebol têm 2 sonhos: ser jogador de futebol e o outro é representar a sua seleção. Sim. Alguma vez teve essa oportunidade? Obviamente que deve ter pensado em querer representar o Brasil. Nunca houve essa oportunidade? Eu tive chance, né, na formação apenas, né? Eu fui artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17 pelo São Paulo, e ali eu tive a possibilidade de ir, mas acabei não sendo convocado. Foi o único momento na minha carreira. Certo. Agora, na seleção principal é muito difícil, né? Somos muitos. Certo. Aqui em Angola houve cogitações que o Thiago poderia ser chamado. Realmente, ou foi só uma sondagem? Houve essa possibilidade efetiva do Thiago ser... Houve na altura que o Beto Bianchi era o treinador, que ele estava no Petro, e
na altura acho que não tinha também muitos avançados, e ele falou, você não aceita? Eu falei, com certeza. E aí o pessoal da federação chegou a me procurar para ver as condições que poderiam ser feitas para que acontecesse. Porém, eu entendo, porque na época, imagina, 2 anos que eu estava aqui, segundo ano, acho mais ou menos. Um jogador que desconhecido ainda, né? Já tinha sido o melhor marcador e tudo, mas ainda não era o que é hoje. Então, até para mídia, para parte política, em todas as áreas, não ia ter aquela aceitação como se fosse acontecesse hoje, né? Hoje não, hoje é realidade. Se ele fosse lá, ninguém ia falar nada. Então ia criar muito barulho, acredito, certo, negativo ou muito de um lado e do outro. E acabou não acontecendo, eu acredito que seja por isso. Porque pela parte técnica, acho que não, porque o treinador queria, o próprio pessoal da federação, mas acabou não acontecendo, infelizmente, porque eu vi até uma matéria essa semana, um gajo brincando no Instagram aí, falando Thiago Azulão na seleção. Mas aí depois você vê a matéria, ele fala, não hoje. Porém, por que perdemos o tempo e não ter, né, certo, feito ele ter chego à seleção? Porque fora, ele continua na matéria, ele fala, porque fora isso é normal. Portugal, Brasil não, mas, sim, mas na Europa, principalmente, todos os países têm jogador de várias nacionalidades. Então, eu acho que perdemos o tempo, perdemos esse time. Eu gostaria muito que tivesse acontecido, ia ser mais uma coisa grande na minha carreira, você jogar por uma seleção de um país que você foi acolhido, que você conseguiu uma segunda conquistar, casa. Uma segunda casa. Mas eu acho que o que vale a pena a mencionar hoje é que não percam mais esse tempo, né? Se surgir um jogador que vale a pena, com a idade certa, com a qualidade, que façam, se for para melhorar o nível da seleção, por que não, né? Então, acho que fica uma história como um aprendizado para quem comanda essas áreas, para que, se for para somar, eu acho que vale a pena. Certo. Falando aqui do Instagram, é um jogador com as redes sociais muito ativas aqui em Angola. Há poucos jogadores que têm as redes sociais ativas, têm muita popularidade, têm 20 e tal mil seguidores. E o que é que sente esse carinho? Sente esse carinho, essa proximidade com os seus internautas? Eles mandam-te muitas mensagens? Eu sempre gostei somente no início era de tirar fotos, sempre gostei de fotos, depois veio o Instagram, Facebook, que é mais interação. Eu gosto de deixar ali os registros da minha carreira, os gols. Tem gente que vê essas coisas como negativa, né? Por que mostra tanto? Por que faz isso, aquilo? Eu guardo mais eu faço mais como memória, sabe? Tipo assim, guardar, futuramente meu filho ver, minha filha, eu poder ver também os gols, as fotos, os momentos, porque cada foto que você tira hoje é um momento que fica registrado ali. Hoje com uma taça, daqui 10 anos você vê, esse dia e tal. Então eu gosto muito e tenho muita interação. Facebook aqui então, a maioria daqui da Angola tem mais de 100 mil seguidores no Facebook. Então é uma coisa que a gente se atualiza, né, do mundo de hoje, que sendo pro bem, porque tem jogador que se importa, mas também se importa com as críticas, que sofre quando não faz gol. Então às vezes eu prefiro, quando não tá correndo bem as coisas, não entrar, não ter acesso, não ver comentário, porque se aquilo não vai fazer bem para mim, eu não vou ali, entendeu? Então, mas também não ligo para os elogios, mas também não me abalo com as críticas. Então eu sou mais neutro, fico ali no meio termo. Bem. Disse-nos que lançou um livro, A Força de um Campeão. Qual foi o sentimento em escrever uma obra e deixar para os mais pequeninos, que acredito que foi mais para essa nova geração, nova juventude? Eu sempre fui uma pessoa que se preocupou muito com a parte mental, desde novo, sem entender muito. E dentro de mim, eu tinha esse sonho de falar, um dia eu vou escrever um livro, uma história, ou minha própria história. Então, eu já tinha isso dentro de mim. Então, quando eu olhei assim, falei, agora realmente eu tenho uma história, que foi aqui, que foi com Titos, que foi com
momentos difíceis. Por isso é que tem o subtítulo Como Entender a Mentalidade de Quem Não Desistiu. De quem não desistiu, porque esse é o meu sentimento. Não sei se você lê no livro, se você vai ter essa conclusão, mas esse é o que eu sinto, que eu comecei, tinha um sonho gigante de subir profissional de São Paulo, de ser um jogador de nível altíssimo. Não aconteceu. Mas eu não desisti da minha carreira, daquele sonho do miúdo de 10 anos. Então eu continuei. Passei por clubes ali, e vim conseguir ser consagrado num país que não é meu, num lugar onde eu nunca conhecia e onde eu consegui ser reconhecido, me sentir importante, conquistar títulos e fechar uma história de um verdadeiro campeão. E não é campeão do que levanta a taça, é o campeão de que não desiste de si próprio. Campeão da vida. Campeão da vida. E é isso que eu quis passar no livro. Okay. Essa minha forma dessa minha carreira, do miúdo de 10 anos até o miúdo de 35, que quando eu terminei o livro, o que eu pensei nesse trajeto inteiro para chegar até aqui e me sentir um verdadeiro campeão. Ainda há livros à venda? Onde é que se pode encontrar? Sim, há livros à venda. Eu partilho nas minhas redes sociais. Quem quiser comprar, eu vou, depois que também for lançado aqui os vídeos do podcast, eu vou colocar lá, fazer questão para o pessoal acompanhar e ver onde se compra, mas é por telefone e entrega assim em casa. Trabalho personalizado, hein, internautas? Então, porque aqui ainda não tem aquela cena de você entrar num site, igual no Brasil, comprar uma e vai entregar na sua casa. Então, basicamente quem está gerindo é a pessoa que me ajudou a escrever o livro, então estamos fazendo essa distribuição assim. Ok. Vamos falar um pouquinho a tal almejada Liga dos Campeões. O Real Madrid foi campeão. Como é que viu essa temporada do Real Madrid? Como não começou também tão bem como o Petro, mas foi campeão da Liga Espanhola, campeão da Liga dos Campeões. Uma final muito discreta, mas nos últimos minutos lá conseguiram. Sim, eu sou muito adepto do Real Madrid, né? Eu sempre gostei muito porque meu ídolo é o Ronaldo Fenômeno, então fui meio que acompanhando a carreira dele, né? Onde ele ia, eu torcia. Foi pro Corinthians também, torcia, então eu sou apreciador do Real Madrid. Quando tem os brasileiros lá também, mais ainda. Então o Real Madrid Mas o que mais nessas últimas temporadas, o que está impactando no Real Madrid é a forma da mentalidade do grupo. Eles sabem que pode estar perdendo 2-0, não, a gente vai virar. A gente ainda dá, não desiste. Mentalidade de vencedor. Realmente de vencedor. E o clube já é vencedor, né? O clube já tem a sua história. Mas antes era os Galácticos, era fácil, digamos assim, entre aspas. Entrava 5 bolas fácil. Hoje parece que mesmo na adversidade eles não desistem e as coisas vão conspirando, bola bate na trave e entra, e um desequilíbrio já estão dentro da área, um contra-ataque já estão dentro da área. E ano passado e esse ano foi impressionante o que eles fizeram com esse estilo de jogo, de não desistir e chegar ali, atropelar qualquer adversário. Final, acho que foi mais fácil comparando com os outros confrontos, né? Mas foi o que você falou, como é final, é mais tenso. Eu senti que eles estavam mais tenso, foi um jogo mais estudado. Os alemães também defendem muito bem. Mas aí depois você fez o primeiro gol, aí você já viu que já não ia ter como. Bola de Ouro. Quem será a Bola de Ouro este ano para si? Não tem Temos jeito, ali tem Vini, que torcer Bellingham. pro Vini, tem que torcer pro Vini. Eu tô torcendo porque já estamos muitos anos aí sem um brasileiro no topo. E ele fez por merecer. Aí tem muita gente contestando, mas o Neymar não foi Bola de Ouro e o Vinícius vai ser Bola de Ouro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Neymar pegou uma geração de Messi e Cristiano Ronaldo. O Vinícius hoje está competindo com Haaland, com Mbappé, Bellingham, seu colega. Então, se for ver, a diferença é grotesca? Não é. Então, é possível. Então, e ele fez por merecer, os números dele são muito bons. Então, agora vamos ver se
realmente vão dar, mas vai contar também a Eurocopa e a Copa América. Copa América. Então, isso aí acho que vai definir um pouco. Certo. Então, Pronto, eles agora vão pôr. Tem a Eurocopa, tem a Copa América. Falando de seleção, para si, qual era, diga-me um 11 seu biotipo de seleção do Brasil? de todos os tempos ou agora? Todos os tempos, agora. O 11 que tu achas que... Nossa, é difícil, hein? Todos os tempos. Pode ser dos últimos 15, 20 anos. Você põe aquela equipa de 2002, o ataque era aquele. Ronaldo, Ronaldinho. O RR. Sim. E o Rivaldo. Eu colocaria nesse ataque o Neymar. Lateral esquerdo, Cafu, Roberto Carlos. Centrais, Thiago Silva e Lúcio. No meio que é difícil. Primeiro volante ali. Gilberto Silva, Dunga, foi esse Casemiro. Que ganha, mas entraria o Casemiro pelo futebol. Não ganhou uma Copa ainda, mas pela qualidade seria o Casemiro. E acho que basicamente é isso, né? 4, um no meio. Mais dois meias. Falta aí os meias. Falta 2 meias, Dois meias. Não, eu jogaria meia, jogaria Ronaldinho Gaúcho. E quem? Neymar de um lado, do outro... Não, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo no meio. 3 e 3 na frente. Ronaldo, Neymar... Quem que foi o outro? Poxa. Mas esse aí. E lá atrás, baliza. Romário também. O baixinho era fogo. Era. No Romário lá também atrás. tem que estar aí. Na baliza faltou o goleiro, né? Temos vários. Hoje em dia... Tafarel. Bom, mas hoje em dia temos dos melhores, o Alisson, o Ederson. Tafarel impactou, nós brasileiros ele impactou demais. Foi um ídolo para a nação. Para vocês, boa. Sabe que é sua, Tafarel. Quem era o Galvão Bueno, né? Galvão Bueno. Certo. Narrou sei lá quantas Copas, 10, 12. Boa. Vamos entrar aqui para um mini-jogo, a nossa brincadeirinha, o nosso quiz. Época 2017, quando o Tiago chegou, época 2024. Lamar ou Hugo? Lamar ou Hugo? Sim. 2017, Lamar. Mas o Lamar eu joguei muito pouco com ele, né? Mas com a história do que ele tem no clube, eu acho que tem que ser o Lamar, né? Não só o clube, né? O país inteiro. Então Mabiná ou Edi Afonso? Edi Afonso. Dupla de centrais. Wilson ou Pedro Pinto? O Wilson ou Pedro Pinto? Sim. Aí você complicou, hein? O Wilson ou Pedro Pinto? O Wilson é meu irmão. É uma das pessoas que eu vou levar para minha vida aí como parceiro, né? Mas o Pedro Pinto, como a gente conseguiu ser campeão aqui 2 anos, vou ficar com o Pedro Pinto. Tá ou Quinito? Quinito. Disparado. Esse aí também é outro irmão que eu vou levar pra vida. Miguel ou Tó Carneiro? Miguel Chiami, lateral. Eu vou Tó Carneiro. Soares, ou melhor, Chara ou Soares? Soares. Erenilson, Meg. Mangush, Toro. Ixi, isso aí não tem como. É Mangush. Mangush foi um dos jogadores que quando eu cheguei foi o que mais me impactou. Tinha um talento impressionante, uma arrancada, uma visão de jogo. Ele realmente era o número 10. Nessa altura ele era o 10. Era o 10. Que hoje em dia já não há 10, quase. Quase não há. Duarte ou Jared? O Duarte também é uma qualidade muito pezinho. Tá jogando até hoje, tá superando aí. 37 anos. Mas é o Jared. Job ou Gilberto? Gibelé. Eita, essa aí é difícil. Não é difícil. Essa aí é... Que qualidade, mas tem que ficar com o Job, não tem jeito. O Job foram muitas assistências. Fui campeão com os dois, mas essa aí eu vou ficar com o Job. A última é a mais difícil. Azulão ou Azulão?
Essa tá difícil, né? Essa é mais difícil. Vou ficar com o azulão de 2024. Muito bem. Muito bem, e este foi o 11 dos 8 anos de Tiago Azulão. Quem, na sua opinião, é o jogador com mais estilo? Ou teve um maior estilo dentro do balneário do Petra? Nos 8 anos que passou, pode ser agora, na atualidade. Roupa, maneira de estar, cabelo, a sua apresentação geral. Quem achas que... Essa daqui eu vou ficar com outro parceiro também, que eu fiz no futebol, que teve uma passagem aqui 1 ano e meio, eu acho, o Dinei. Não sei se vocês lembram, o médio, que ele gostava de apostar até quem se vestia melhor. Ele, o Diógenes, o Marrone. Então eu vou ficar com o Dinei. Aqui em Angola, alguns clubes que havia a quinta da camisa. Tipo, a quinta-feira todo mundo, ou a sexta-feira todo mundo tem que ir de camisa. No Petra também tem algo assim parecido? Não tem, não. Mas às vezes aparecem umas roupas muito feias lá e o Tó Carneiro, que gosta de brincar, pendura lá em cima. Tipo assim, essa roupa aqui não dá. Ok. E quem foi o pior a nível da apresentação? Pior. Agora não vou conseguir lembrar. Acho que o Tó Carneiro saberia responder isso rápido. Ele responderia rápido. Mas falando em apresentação, a gente, quando no início da época, a gente faz todo mundo cantar, faz dançar lá. Aí também tem cada apresentação que você se racha de rir, né? Cantando, dançando. Mas assim, de roupa não consigo lembrar, não. Ok. Dentro do plantel atual e dos plantéis por onde passou dentro do Petra, qual foi o jogador, já falou do Mangush, mas teve mais algum que o impressionou, que quando o viu, impactou-lhe e disse, não, esse vai ser mesmo jogador? Da mesma maneira que o Tiago tinha aquele pensamento que ia dar certo, acha que houve algum que pode de lá chegar? Eu acho que foi só assim, o Mangush e o Gibelê quando chegou no plantel. Ele veio do Libolo, eu não conhecia. Às vezes não grava os nomes dos jogadores que joga contra, principalmente assim no ataque, né? Às vezes o central você até lembra, tá te marcando. Mas o Gilberto eu nem lembrava do Gilberto. E quando ele chegou na pré-época lá, eu já vi que ele era muito diferente. Era diferenciado. Era diferenciado. Ok. Vamos agora falar um pouquinho sobre o 11 europeu. Premier League, La Liga. Foden ou Bellingham? Eu vou te ser bem sincero, eu não assisto muito jogo. Só que eu consigo fazer a leitura muito rápido. Eu assisto um jogo, eu já consigo fazer a leitura do jogador. Às vezes assim, com aquilo que eu gosto. E esse Bellingham tá me surpreendendo muito. Eu assisti poucos jogos, quando eu vi, eu falei, caraca, que jogador. Uma qualidade com a bola, o controle de jogo. Lembra muito até o Zidane na época, assim, uma lucidez com a bola. Não é por nada que lhe deram assim. Eu vou ficar com ele. Haaland ou Lewandowski? Eita, nós. O Cometa tá vindo forte. Mas eu vou respeitar a história do outro que fez muito gol. Vou ficar com o Lewandowski. Salah ou Vini? Vini. De Bruyne ou Griezmann? De Bruyne. Palmer ou Isco? Isco. Rice ou Valverde? Valverde. Rodri ou Gundogan? Rodri. White ou Carvalhal? Carvalhal. Van Dijk ou Rudiger? Hey. Esse eu vou ficar com o Rudiger. Gabriel ou Ronaldo? Ronaldo Araújo, perdão. Gabriel? O Gabriel, o central do Arsenal. Do brasileiro. Ou quem? Ronaldo Araújo. Vou ficar com o Gabriel. Alisson ou Lumin? Alisson. Muito bem. Mais uma vez, aí o Real Madrid foi o prato forte, a escolha certa. Ballon d'Or, estávamos a falar ainda há pouco. Eu dei risada, desculpa te cortar, eu dei risada do Rudiger porque ele é muito engraçado. Ele usa aquelas pernas assim para correr. Igual a que eu lembrei. Aqui em África também faz muito isso.
Mas o Ballon d'Or, na sua perspectiva, Vini, Bellingham, Mbappé, qual seria o top 3? Pronto, esse é o top 3 que eu estou-lhe a dar, mas qual estaria em primeiro, qual estaria em segundo e qual estaria em terceiro? Eu acho que vão... O que eu acho é que vão dar para o Mbappé. Eu acho que o Mbappé, a França vai chegar muito, pelo menos na final aí da Eurocopa, e eu acho que vão dar para o Mbappé, porque ele tem muitos gols, o número deles é impressionante, já ganhou Copa, eles vão, querendo ou não, no final vão pesar tudo isso daí, e eu acho que vão dar para ele. Agora, a minha preferência seria Vini Júnior, Mbappé e depois o Bellingham. Já estás a dar as odds para a Eurocopa. Já tô contando isso. Mas agora, se não acontecer e o Brasil for bem na Copa América, aí eu acredito que o Vini Júnior vai ficar também na pode frente. ser, se o Brasil for bem, como tu dizes, pode pendar muito para o Vini. Pro Vini, Certo, muito bem. Vamos lá agora. Constrói o teu perfil de jogador perfeito. Pé direito. Eita, agora. Eu vou-te dar a especialidade e tu vais ter que dar o nome do jogador que tu achas. Com pé direito. Pé direito? Vou ficar com o primeiro que vem na cabeça. Ronaldo Fenômeno. Pé esquerdo. Messi. Cabeça. Cabeça. Eu. Velocidade. Velocidade? Velocidade, Vinícius Júnior. Força. Força. Esse Bellingham. Inteligência. Inteligência. O problema é que eu não sei o que vem depois, né? Inteligência. Muito inteligente a jogar. Um jogador muito inteligente. Que tu dizes não. O De Bruyne. Skills. É o Neymar. Muito bem. Sim, senhora. Então temos Fenômeno, pé direito. Messi, pé esquerdo. Azulão, cabeça. Vini, velocidade. Bellingham, força. De Bruyne. Não dá para trocar essa força aí? Já não dá. Dá, podes trocar. A força é o Cristiano Ronaldo. Ok. Força em geral. Chute, mentalidade. A força é ele. Muito bem. Inteligência foi De Bruyne. De Bruyne. E os skills? O Neymar. Neymar. Muito bem. Isso aí dava um robô de verdade, hein? Se dava um robôzão. Pois bem, e hoje tivemos o Tiago Azulão, falando-nos um pouquinho da sua trajetória, falando-nos do Petro, falando-nos de Angola, como foi recebido e acarinhado aqui. Tem final de contrato? O que é que antevê o seu futuro? O que é que vai acontecer? Eu sei que o campeonato ainda não acabou, né? Estamos a Taça de Angola. Isso este ano será uma despedida, ou podemos contar com o Tiago mais um ano ou dois, quiçá, aqui no nosso país e em Angola, a continuar a brindar-nos com os seus golos. Como é que a sua carreira daqui para frente agora vai andar? Esse ano eu tive um ano muito difícil comparando com os outros, porque tive uma lesão na pré-época, bati com a coluna. Tive até risco de ficar sem jogar, porque poderia ser uma fratura, acabou não sendo, graças a Deus. Tive essa paragem, depois tive uma lesão na coxa, enfim, foram momentos que eu tive que ir parando e voltando. Foi um ano que tive que ter muita resiliência para terminar bem a época, e era isso o meu foco, terminar jogando, terminar fazendo gols, e graças a Deus foi isso que aconteceu. Ainda falta a Taça de Angola. O foco total é esse, em levantar mais uma taça com o Petro. E no final da época a gente vai sentar, vai conversar. Tem alguns pontos aí para acontecer, para que eu ainda possa jogar mais uma época. Esse é o meu desejo, é a única coisa que eu posso dizer. Boa. Que é o meu desejo ainda jogar mais uma época. Sinto que ainda posso, que isso é o mais importante. E vamos ver se irá acontecer. Então, vamos acabar a época aí, quem sabe ainda não seja despedida. Muito bem.
Sem antes acabarmos e sem sairmos na área, para si, os dois monstros que mexeram com a indústria futebolística, do desporto e o futebol em particular, Messi e Ronaldo, para si, quem é o melhor? Se um dos para si é melhor do que o outro, o que é que podes nos dizer? Essa pergunta é para todos, né? Todo mundo é questionado sobre essa pergunta. Se fosse para modelar, eu modelaria o Ronaldo, né? Pela forma, pela posição, pela essa força que ele teve que ter até hoje, né? Em ainda ter esse foco de querer fazer gols. Então, eu me inspiro muito nele. Agora, a sua pergunta, como é parte técnica e brilho e tudo, o Messi eu acho que foi um pouquinho à frente do Ronaldo. Mas é aquilo, né? Um não apaga o outro, porque são histórias totalmente diferentes, histórias de duas pessoas que venceram e foram num limite que eu acho que dificilmente alguém vai... Ganharam tudo que tinham que ganhar. Dificilmente eu acho que alguém vai ultrapassar. Esses fizeram a história a nível mundial. Esses fizeram. E tanto nos seus países, a história deles é muito perfeita. O Messi foi carimbado, coroado com essa Copa do Mundo, que ele tanto também mereceu. O Ronaldo com a Eurocopa, que também é muito difícil. Não sei se vai conseguir uma Copa do Mundo, mas eles já deixaram o legado deles para nós que pudemos acompanhar durante esses anos todos. Mas o Messi foi repetitivo, mas a gente sabe que o talento é mais natural. E o Ronaldo também tinha. O Ronaldo, quando era novo, também tinha drible, tinha velocidade, tinha muita coisa, né? Hoje é mais gols, as pessoas às vezes até esquecem. Mas o Messi foi algo assim mais natural, diferente, que as pessoas olharam e viram um sobrenatural ali no Messi, que eu acho que passou um pouquinho o Ronaldo nisso. Ok, pronto, sua perspectiva. Tiago, muito obrigada pelo convite, por aceder ao nosso convite. Obrigada por compartilhar a sua história conosco. Acredito que os internautas lá em casa tenham gostado. O Tiago fez história. O Tiago é muito acarinhado pelo povo aqui em Angola, pelos adeptos do Petro, e eu acredito que gostariam e querem contar mais 1 ou 2 anos com o Tiago aqui. Mais uma vez, muito obrigada por tudo que tem feito, por ter feito história e ajudar com que Angola tivesse nas bocas do mundo e ajudar o Petro. Obrigado mais uma vez por cá estar. Eu agradeço, né, pelo seu convite, e também agradeço a Premier Bet, somos parceiros, né? É uma empresa que a gente gosta muito, as pessoas, os funcionários, os projetos principalmente que vem abraçando com as quadras, com essa área social, que foi o que me fez também ser parceiro deles. Então é muito legal estar aqui com vocês, batendo esse papo, passando um pouco mais dessa vivência que a gente tem no futebol, da minha história aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Foi gratificante estar aqui. E agradeço a todos pelo carinho, pelo respeito que tem comigo, com o meu trabalho, com a minha família também aqui, que gosta muito de estar cá, também se sente também acarinhados pelas pessoas. E é isso, que a gente possa agregar de alguma forma, ajudar com aquilo que é possível, além das 4 linhas. O Nária e a Premier Bet que agradecem pela sua participação e pelo empenho e carinho que tem tido para conosco. E mais uma vez, chegamos ao final de mais um episódio com o grande Tiago Azulão. Muito obrigada e até a próxima edição.